Faz um double check. Isso. Bom, vamos lá, então. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação fazer aqui uma breve abertura desse evento da AGAI, Associação Gaúcha dos Advogados em Direito Ambiental Empresarial. Esse foi um evento bastante esperado. Para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação contar aqui com a presença do Dr. Gustavo Trindade, que foi a pessoa que me apresentou o direito ambiental, sempre vou dizer isso e ser muito grata, e ao Dr. Paulo de Bessa, que é o grande manual, né, de consulta. Eu brinco com o Paulo que quando a gente precisa dizer alguma coisa muito importante, fora da curva, em matéria ambiental, e a gente não encontra em muitos livros, pode procurar no manual, né, no livro dele de direito ambiental, que lá vai estar aquela frase importante, aquela frase que realmente faz diferença para a argumentação na advocacia ambiental. Esse é um tema que está na mídia especialmente nos últimos dias, e eu aqui, como presidente da AGAI, preciso fazer uma ponderação inicial, no sentido de que o nosso debate, ele é um debate técnico, ele é um debate que não se pauta pelo viés ideológico, e por isso nós escolhemos o Gustavo e o Paulo para fazerem a apresentação essa noite. A nossa ideia aqui, e esse é o propósito da AGAI, né, é trabalhar sobre o viés técnico e dar subsídios de qualificação da advocacia ambiental empresarial. Nós queremos aqui despartidarizar essa discussão, e tenho certeza que o encontro dessa noite vai ser bem relevante nesse sentido. Passo, então, a palavra para Suzane, com quem eu também tive aí a satisfação de já dividir alguns dias, né, na advocacia. E, Suzane, a palavra é tua como mediadora desse evento. Muito obrigada, Fábio. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de saudar muito cordialmente nossos dois mais do que ilustres convidados, como a Fabiana já iniciou a fala. Professor Paulo de Bessa Antunes, presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental e certamente um dos maiores nomes do direito ambiental no Brasil. Quem não tem o Manuel do Bessa em casa, não é? E Gustavo Trindade, advogado, associado da AGAI, professor de Direito Ambiental, que também já exerceu a presidência da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA. Realmente uma honra recebê-los hoje para falar desse tema. Esse evento ele é uma parceria entre a AGAI e a UBA, e para tratar, então, deste tema que é absolutamente relevante e que envolve o uso e a proteção desse bioma tão importante, que é a Mata Atlântica. Só um dado, o desmatamento da Mata Atlântica aumentou em 27% entre 2018 e 2019, de acordo com um relatório emitido recentemente pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE. E esse debate que a gente escolheu essa noite para fazer, ele tem um núcleo no conflito de entendimento se a lei da Mata Atlântica deve prevalecer sobre o Código Florestal ou se é o Código Florestal que deve prevalecer sobre a Mata Atlântica no que se refere às regras das áreas de preservação permanente e áreas consolidadas. É um assunto polêmico, como bem colocou a Fabiana, que já provocou a manifestação de diversas entidades, como, por exemplo, a OAB Nacional, por meio da Comissão Nacional de Direito Ambiental, que emitiu nota criticando o despacho do Ministério do Meio Ambiente, que se manifesta pela aplicabilidade do Código Florestal ao bioma Mata Atlântica, inclusive no que se refere ao disposto no regime de transição, estabelecido nos artigos 61A, 61B e 61C, que tratam justamente das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Então, sem maiores delongas, passo a palavra ao professor Bessa, que terá até 30 minutos para sua exposição. Depois passaremos a palavra ao Gustavo Trindade e, ao final, nós abriremos, então, as perguntas para perguntas dos participantes. Obrigada, professor Bessa, a palavra é sua. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a AGAI, nas pessoas da Fabiana e
da Suzane, por poderem terem me chamado aqui. Eu sempre participo de coisas da Gaia, eu acho uma associação muito bacana. Tivemos lá, foi em São Leopoldo, né? Tivemos o lançamento, então, assim, é uma associação que eu tenho muito carinho, e também o Gustavo, que é um advogado assim, que eu acompanho o trabalho dele, acho um trabalho muito, muito interessante, e é legal participar desse debate. E também dizer o seguinte, quer dizer, eu tenho participado via virtual, online, de várias coisas no estado do Rio Grande do Sul, que, de fato, é um estado que leva muito a sério essa questão ambiental, há muito interesse aí nesses temas e tal, já de longa data, desde a época do Zé Lutzenberger, né, aquela coisa toda, e que, então, isso também, para mim, é um motivo assim, de muito orgulho poder participar disso, né? Uma outra questão também que eu quero deixar assim, bem clara aqui nesse debate, eu tenho uma posição que em princípio, é divergente da posição do Gustavo com relação a essa história de Mata Atlântica e Código Florestal, mas, obviamente, eu parto do pressuposto, parto da ideia que o doutor Gustavo ele defende as posições dele com relação a esse tema de uma maneira intelectualmente honesta, de uma maneira sem agenda oculta, quer dizer, com uma compreensão de um determinado problema. Não acho absolutamente que ele faça parte de alguns grupos aí que tem estado em voga com relação a isso. Mas eu, assim, para a gente começar, eu gostaria de lembrar aqui uma frase que hoje, por acaso, eu vi essa frase, mas eu acho que ela tem muito a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje. Quando houve lá a Revolução dos Cravos em Portugal, um dos primeiros oficiais que saiu com uma tropa para derrubar o regime salazarista, que foi, à época, capitão Salgueiro Maia, ele reuniu lá a tropa dele e disse o seguinte: olha, existe o Estado capitalista, existe o Estado socialista e existe o Estado a que chegamos. Então, nós estamos aqui para tentar mudar o Estado a que chegamos, quem quiser que venha atrás de mim e tal, não sei o quê. Então, na verdade, nós estamos no Estado a que chegamos, né? E a gente precisa, retomando essa frase aí do capitão Salgueiro Maia, tentar ver essa questão do Estado a que chegamos e como é que isso fica em termos de questões ambientais. Eu tenho uma preocupação muito grande e eu acho que essa polêmica entre Mata Atlântica e Código Florestal, independentemente se é Mata Atlântica ou se é Código Florestal, eu acho isso, no fundo, o menos relevante na discussão. O que eu acho relevante nesta discussão? É o fato que, talvez pela primeira vez em debates relativos a direito ambiental, de uma maneira muito ampla, nós estamos discutindo o seguinte: o direito ambiental é uma mixórdia de leis que são aplicadas aleatoriamente ou existe algum sentido técnico na aplicação dessas leis, ou se existe alguma organização na aplicação dessas leis. Quem atua profissionalmente nessa área de direito ambiental, seja como advogado, seja como juiz, seja como promotor, já viu que é muito comum, principalmente quando se trata de questões judiciais, são peças que, desde a Constituição até a mais modesta instrução normativa, todas têm praticamente o mesmo valor. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão importante, tá? Saber o que a gente aplica, o que a gente não aplica. E aí, eu venho falando já há muito tempo
e sempre fui uma voz meio, vamos dizer assim, considerada old-fashioned, vamos dizer assim. Por quê? Eu entendo que o direito ambiental, que é um direito importantíssimo, tem que ser prestigiado, não temos que prestigiar o direito ambiental, mas ele é nada mais nada menos do que o direito ambiental. Ele não é uma panaceia universal que vai resolver todos os problemas do mundo, e ele também precisa se enquadrar a determinados parâmetros e tal, que são próprios do mundo jurídico, que são próprios da vida do direito. Muito bem. Nós não temos um código ambiental, eu lembro que o próprio chamado Código Florestal, código não é, ele revogou um código, mas ele não é propriamente um código, não é? Ele é uma lei geral. E o que acontece? Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta que o Código Florestal de 1965, vamos ficar no de 65, acho que não precisamos voltar aos primórdios da história do Código Florestal. Mas o Código Florestal de 1965, ele paulatinamente ele veio sendo diminuído no seu campo de abrangência. A primeira grande diminuição que ele teve foi a retirada daquele artigo 5º, se eu não me engano, que era um artigo que falava que o Estado podia criar parques, etc., etc. Então, aquele artigo sumiu, ele desapareceu, e ele virou uma coisa chamada Lei do SNUC. Então, tudo aquilo que havia ali virou Lei do SNUC. Então, o que acontece? Hoje, quando eu quero tratar de parque, de área protegida, é claro que dentro do Código Florestal, da Lei 12.605, existem espaços territoriais protegidos, mas quando eu quero falar daquele espaço territorial protegido por força da lei do SNUC, eu vou àquela lei e eu só usarei o Código Florestal se for o caso, ou esta lei de proteção à vegetação nativa e tal, num caso de uma omissão na lei do SNUC. Então, eu já escrevi isso, no meu modo de ver, salvo nas hipóteses em que a lei do SNUC expressamente assim o diga, eu não vejo sentido, por exemplo, dentro de uma área protegida, eu ter, por exemplo, uma APP. Por quê? Porque aquela área já é toda protegida. Tá certo? Então, ali eu vou ter, pode ser que por um motivo qualquer, eu, dentro de uma área lá qualquer, uma área protegida qualquer, eu faça intervenções no que seria uma APP, entre aspas, não é? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de área protegida muito maior, então, evidentemente, vai prevalecer aquela lei especial. É claro que, por exemplo, muitas vezes a gente vê formações de APAs, coisas assim, que diz lá, aplica-se o Código Florestal, aplica-se o artigo tal. Então, essa é uma hipótese, mas não é dado que você tenha uma coisa que são sobreposições legislativas. Porque se a gente voltar, por exemplo, a Kelsen, eu não posso ter duas normas jurídicas incidindo sobre a mesma coisa, ou é uma ou é outra. Isso não é possível, porque senão desaparece uma questão básica, no meu modo de ver, que chama-se segurança. Qual é a lei que vale aqui? A lei não pode valer de acordo com a cara do freguês, de acordo com momentos episódicos. Muito bem. Então, aí uma outra questão quando veio a Constituição de 88, ela lá, num determinado momento, ela diz assim, olha aqui, existem biomas que o Estado brasileiro resolveu dar uma proteção especial na forma da lei. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato-Grossense e tal. Aí os meus estimados amigos do Rio Grande do Sul reclamaram, mas não tem o Pampa tinha que estar lá também. Tá certo. Aí o pessoal do Nordeste diz, mas a Caatinga, que é o único
é o único ecossistema unicamente brasileiro, tinha que estar lá. Mas o fato é que não estão, mas alguns estão. Se esses alguns estão, e a Constituição diz na forma da lei, um belo dia o Congresso Nacional aprovou uma lei da Mata Atlântica. Aí os senhores vão me perguntar, o conceito de Mata Atlântica em determinados momentos é excessivo? Eu até poderei dizer, acho que sim. Eu, por exemplo, me vi diante de um caso, uma determinada vez, em Teresina, no Piauí, alguma coisa era considerada Mata Atlântica. Todo mundo sabe que Teresina está na Caatinga, mas, veja, então, o que houve? Aquela definição de Mata Atlântica ela acabou virando uma definição política, porque, por falta de capacidade de proteção de uma série de lugares, foram empurrando dentro do conceito de Mata Atlântica uma série de ecossistemas, de uma série de florestas, que talvez... Mata Atlântica em Goiás, caramba, é longe para burro do mar, mas vá lá que seja. A Mata Atlântica, portanto, é um conceito normativo. Ele não é um conceito biológico, ele não é um conceito da botânica, é um conceito normativo. Normativamente, aquilo é Mata Atlântica, está encerrado o assunto, não vamos discutir. Mas aí, nós temos um problema. Por quê? Porque eu criei, para o que se chama de Mata Atlântica, uma legislação especial. Existe uma legislação especial para a Mata Atlântica. Ela buscou legislar sobre todos os aspectos da Mata Atlântica. E veja que é uma coisa interessante que vai ao encontro do que eu falei aqui alguns momentos atrás, quando eu disse da questão da lei do SNUC. E o que eu disse? Pode ser que, em algum momento, uma unidade de conservação ou a lei do SNUC faça uma remissão ao Código Florestal. A lei da Mata Atlântica assim o fez. Se a gente pegar a lei da Mata Atlântica, ela tem lá uma meia dúzia de indicações da lei 4.771, que era o antigo Código Florestal, revogado. Bom, aí quando o Código Florestal foi revogado, nós teríamos 2 ou 3 opções em termos de aplicação da lei. Eu entendo que, embora aquela lei tenha sido revogada, como há uma menção expressa na lei da Mata Atlântica, para fins de aplicação da lei da Mata Atlântica, a lei 4.771 continua valendo. É uma forma de entender. A outra forma de entender é que ficou um buraco. Não tem regulamentação nenhuma. E tem uma terceira forma de entender, que aparentemente é a que tem sido prevalente, que a norma que substituiu a lei, o antigo Código Florestal, ela ocupa aquele espaço deixado pela lei 4.771. Ok, vamos viver a nossa vida, está tudo certo. Mas aí nós temos um problema. Porque, veja, a Lei 4.771, quando ela falava de área de preservação permanente, que é o nosso tema aqui, vamos dizer, e é uma coisa curiosa, quer dizer, eu estou nessa história de direito ambiental há mais ou menos uns 30 anos. E nesses 30 anos, infelizmente, a nossa discussão continua a mesma. Nós discutimos a mesma... Há 30 anos nós discutimos APP, licenciamento ambiental, não muda a discussão. Mas, muito bem. Então, a Lei 4.771, ela tinha um ordenamento das áreas de preservação permanente, que, na verdade, não é originário da Lei 4.771, ele foi incorporado naquele chamado programa Nossa Natureza. Ele definiu lá o que eram as áreas de preservação permanente e estabeleceu um regime jurídico. Muito bem. Mas a Lei 2.605, ela trata das áreas de preservação permanente de 2 formas diferentes.
Aí é que está a questão. Porque se a gente pegar a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, o que nós vamos observar? Existe um corpo permanente daquela lei, está lá, no qual, se não me engano, no artigo 4º, nós tratamos das áreas de preservação permanente, depois no artigo 6º, né? 6º e 4º. E nós temos as disposições transitórias, nas quais constam aquelas, vamos dizer, aquele problema do módulo fiscal e aquelas metragens específicas do módulo fiscal, aquela coisa toda. Então, veja, aí nós temos uma questão. Eu tenho na Lei da Mata Atlântica, fala no Código Florestal, o Código Florestal foi revogado, entrou uma lei nova, essa lei nova tem um corpo permanente e tem um corpo de disposições transitórias. Evidentemente, eu preciso aplicar a lei da proteção da flora e da fauna subsidiariamente à Lei da Mata Atlântica. Porque lá na Lei da Mata Atlântica fala, ela é subsidiária. Aí eu pergunto, quando eu faço uma aplicação subsidiária de uma lei, eu faço do texto básico permanente daquela lei ou eu faço de uma disposição transitória? Eu até poderia fazer da disposição transitória, eu não tenho problema com isso. Eu até poderia fazer, desde que esta disposição transitória ou a Lei da Mata Atlântica assim o dissesse. Porque as disposições transitórias são claramente uma exceção ao regime geral da Lei de Proteção à Flora. E eu não posso, não é lícito que juridicamente eu presuma aplicável uma exceção. Porque, veja, aí eu não estou tratando mais de direito ambiental, aí eu estou tratando de introdução ao direito, eu estou tratando de teoria geral do direito. Essa é uma questão que me parece também que a gente precisa ter muito claro e é muito, assim, isso é uma coisa muito presente no direito ambiental, eu já estou encerrando, isso é uma coisa muito presente no direito ambiental, que é o seguinte: o direito civil tem 2000 anos. Ok, então o direito civil ele está consolidado, ainda que você tenha mudanças, ainda que você tenha coisas inovadoras e tal, mas você tem uma estrutura mais consolidada. O direito ambiental tem 70 anos, se tanto. Portanto, ele não tem as estruturas dele ainda são muito frágeis, não estão totalmente consolidadas. Aí há uma tendência forte de achar o seguinte: o direito ambiental veio para acabar com tudo. Não. Não. Ele é um pedaço do direito que existe, está se formando. Ele não pode abrir mão de determinadas questões, como, por exemplo, como suprir uma lacuna da lei. Como eu supro essa lacuna da lei? Se eu tenho uma situação que juridicamente é excepcional, são as disposições transitórias, eu não posso considerar que esta exceção se aplique como a regra. Aí nós vamos dizer o seguinte, e vou encerrar agora. Não, mas todos os debates do Código Florestal foram no sentido de que o pequeno agricultor, etc., ele precisava daquilo. Até pode ser. Até pode ser. Mas aí nós temos uma outra questão que é típica dos regimes jurídicos de direito legislado, como é o nosso. A intenção do legislador, a ideia do legislador, a história legislativa, elas são importantes, mas elas não ultrapassam o texto da lei. Isto não tirar esta conclusão, porque eu tenho uma lei especial, Mata Atlântica, que precisa ser completada subsidiariamente com uma outra norma, que é o chamado novo Código Florestal, que trata das áreas de preservação permanente em 2 momentos, no seu corpo fixo
e nas suas disposições transitórias. Eu só posso integrar no corpo fixo, a menos que esta disposição transitória ou a lei da Mata Atlântica assim o dissesse. Então, esse é meu ponto de vista, essa é a minha ideia, e volto a dizer que a opinião do Dr. Gustavo, para mim, é vista como uma opinião intelectualmente honesta, sem agenda oculta, sem coisa. Eu acho importante colocar isso, porque esse debate ele se tornou tão assim, alucinado, que é importante a gente colocar essas questões, porque para que não entendam de forma diferente. Tá? Era isso que eu tinha a dizer, enfim, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Professor Bessa, muito obrigada pela exposição, sempre brilhante, e realmente, como a Fabiana falou na introdução, a ideia da GAI não é fazer nenhuma posição para um lado ou para o outro, e sim realmente trazer ao debate, por isso fizemos questão de trazer 2 pontos de vista diferentes e ambos bem fundamentados, para que a gente possa fazer reflexões, enfim, cada um chegar às suas conclusões. Então, de imediato, já passo a palavra ao Gustavo Trindade, que também tem um tempo limite de até 30 minutos. Gustavo, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, professor Paulo. Eu queria, inicialmente, agradecer a GAI pelo convite, agradecer a Fabiana, agradecer a Suzana, agradecer também a UBA, com o seu presidente Paulo, o secretário Burman pelo evento, e dizer que é uma honra e uma responsabilidade poder debater esse tema com o professor Paulo Bessa, como todos dizem, um dos nossos mestres do direito ambiental nesse país. E eu só aceitei e debater esse tema se esse debate for, como disse o professor Bessa, fundado em critérios jurídicos. O debate a respeito da aplicabilidade, e que nós precisamos delimitar esse tema, os artigos 61A e 61B do novo Código Florestal, ou como diz o professor Bessa, da Lei de Proteção de Vegetação Nativa, só pode acontecer de forma razoável, de forma desapaixonada e fora de interesses partidários. Por que eu digo partidário? Um pouco no caminho que o professor Bessa diz. Eu posso ter diferentes formas de interpretações de políticas públicas. Isso é legítimo, e eu posso ter diferentes formas de interpretação jurídica, como disse o professor Bessa. Então, a minha abordagem vai ser uma abordagem eminentemente técnica, sem maiores paixões, sem maiores devaneios emocionais a respeito do tema, mas pontuar por que eu entendo, e esse eu acho que é o limite do debate que vem acontecendo ultimamente, da aplicabilidade do artigo 61A do chamado de Código Florestal, mesmo concordando com o professor Paulo que não é um código, e o 61B na área de aplicação da Lei da Mata Atlântica. O que trata o artigo 61A? O artigo 61A do Código Florestal é aquele artigo que fala da possibilidade da recuperação escalonada das áreas de preservação permanente, ocupadas por as chamadas áreas rurais consolidadas, atividades agro-silvopastoris, até 22 de julho de 2008. O Código Florestal permite que aquelas ocupações dessas espécies ocorridas até 22 de julho de 2008 possam se dar de forma diferenciada, não sendo necessária, em alguns casos, a recuperação integral da área de preservação permanente. Por exemplo, margens de curso d'água. Nós temos a obrigatoriedade para aquelas propriedades rurais de até um módulo fiscal recuperar 5 metros, de 2 a 4, 15 metros. As propriedades rurais acima de 4 metros devem recuperar a totalidade da PP. Então, são essas as regras, são essas as discussões que se movem, são essas discussões mais precisas e muito bem colocadas pelo professor Bessa na sua fala. Então, verificado isso, de onde vem, quando começa essa discussão? Primeiro deve se informar que essa discussão, apesar de não ser recente, é uma discussão que começou no ano de 2014, quando a Procuradoria Jurídica do IBAMA do Paraná expediu um parecer entendendo pela não compatibilidade
das regras de recuperação diferenciada das áreas de preservação permanente nas áreas abrangidas pela Lei da Mata Atlântica. Isso foi levado à Procuradoria do IBAMA em Brasília, o IBAMA em Brasília ratifica essa posição e ela chega ao Ministério do Meio Ambiente, onde há uma avaliação, na época, pelo consultor jurídico Mauro, e o consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente não acata essa posição. Ele entende que há a possibilidade de serem utilizadas de forma complementares as regras da Lei da Mata Atlântica, que não se poderia haver uma escolha de quais dispositivos que regulam as áreas de preservação permanente se aplicariam ou não dentro da área abrangida pela Lei da Mata Atlântica. Depois, com a alteração das estruturas do Ministério do Meio Ambiente, no ano, esse parecer do consultor jurídico, que não acatou, de 2015, em 2017 nós tivemos uma nova posição da consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente, onde ele assume a inaplicabilidade da possibilidade da recuperação escalonada das APPs, reguladas no artigo 61A e 61B, por entender que se tratava de regime menos protetivo daquele regulado pelo Código Florestal. Isso em 2017. Em 2019, o Ministério da Agricultura, por meio de uma demanda da Confederação Nacional de Agricultura, da CNA, instaura um chamado um conflito de entendimentos, instaura uma divergência jurídica e pede que a Consultoria Geral da União expressasse e avaliasse se deveria permanecer o entendimento do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente, em razão do posicionamento contrário a respeito do tema expressado pelo MAP. Até que nós tivemos, no final do ano passado, essa é uma decisão do Consultor-Geral da União, firmada pelo Advogado-Geral da União, entendendo que os regimes jurídicos regulados pelo Código Florestal, em especial aqueles que tutelam as áreas de preservação permanente, poderiam ser aplicados dentro da regra da Lei da Mata Atlântica, porque não existiria uma antinomia, eles não seriam contrários àquelas regras especiais reguladas pela Lei da Mata Atlântica. Então, feita essa delimitação do tema, me parece importante dizer, e aqui eu vou colocar, eu não fiz slides, mas se vocês quiserem eu coloco algumas telas coloco aqui umas telas própria da lei, assim como o próprio professor Bessa já falou. A Lei da Mata Atlântica, ela expressa afirmar que se dá o regime de proteção, conservação e utilização do bioma, deve se dar de acordo com a lei, bem como da legislação vigente. Qual era a época? O Código Florestal. Esse código foi revisto, esse código foi alterado pela Lei 12.651, e a necessidade da utilização complementar do novo Código Florestal, ela jamais foi questionada por qualquer um desses pareceres anteriores que questionam, acatam ou não acatam a aplicabilidade desses dois dispositivos do Código Florestal sobre o regulado pela Lei da Mata Atlântica. Além disso, a Lei da Mata Atlântica, por várias vezes, ela expressa de maneira bem enfática que deverá ser respeitado dentro da área de aplicação da Lei da Mata Atlântica as regras que disciplinam a reserva legal e as áreas de preservação permanente. Então, por várias vezes, a citação da necessidade da proteção das áreas de preservação permanente. Feito isso, eu acho que é importante, e eu tenho algumas divergências, assim, estou construindo uma opinião com o tema, e a opinião que eu entendo agora é que não há, de fato, uma antinomia das regras tratadas no artigo 61A e 61B com as regras tuteladas pela Lei da Mata Atlântica. Por quê? Aqueles que são contra esse entendimento hoje, adotado pela Procuradoria Jurídica, pela Advocacia Geral da União, eles se fundem o quê? Bom, se eu não posso aplicar a chamada escadinha, as regras diferenciadas, as APPs que se localizam dentro da área de aplicação da Lei da Mata Atlântica devem ser recuperadas por completo. Ou seja, eu tenho que ser uma APP de 30, necessariamente eu devo recuperar 30, se é de 50, se é de 100, se é de 50. Ou seja, não existiriam regras especiais, seja para pequena propriedade rural, seja para áreas urbanas, ou áreas urbanas, vamos falar depois, para a recuperação
destas áreas de preservação permanente, devendo ser recuperada a totalidade da área. Visto isso, é importante pontuar que a Lei da Mata Atlântica, ela não trata da recuperação de áreas já ocupadas. A Lei da Mata Atlântica de 2006, ela busca proteger e regrar as possibilidades de supressão da vegetação nativa. A Lei da Mata Atlântica, ela tem dois pressupostos para sua aplicação. Existência de fitofisionomia típica de Mata Atlântica, onde ela lista floresta umbrofiladensa, floresta umbrofilamista, floresta estacional semidecidual, lista uma série de fitofisionomias, mas não basta a fitofisionomia, ela deve estar inserida dentro da área de aplicação do mapa da Mata Atlântica. E como diz o professor Bessa, o mapa de aplicação da Mata Atlântica ela vai muito além do bioma da Mata Atlântica. Nós temos Mata Atlântica na Serra Vermelha do Piauí, nós temos Mata Atlântica definida, a aplicação da Lei da Mata Atlântica na Serra Vermelha do Piauí, nós temos a aplicação da Lei da Mata Atlântica no Pantanal, nós temos a aplicação da Lei da Mata Atlântica em área do Pampa. Verificado isso, cabe dizer também que a Lei da Mata Atlântica não trata da recuperação de áreas. Ela busca regrar as regras e disciplinar a supressão de vegetação. O que difere do Código Florestal? O Código Florestal, o regramento das áreas de preservação permanente, ele regra o espaço, independentemente ou não da existência de vegetação. Eu busco proteger a área de preservação permanente, como muito bem diz o professor Bessa, eu busco proteger as funções ambientais daquela área, independentemente da existência ou não de vegetação. Então, eu trago isso para dizer que muito daquelas atividades que ocupavam as áreas de preservação permanente, quando da aprovação do Código Florestal, não eram regulares. E sequer, quando a aprovação da Lei da Mata Atlântica, não eram regulares nem se tornaram regulares pela publicação da Lei da Mata Atlântica. Por quê? Porque a Lei da Mata Atlântica, se vocês olharem na tela, ela diz que somente os remanescentes de vegetação nativa em estágio primário, nos estágios inicial, médio e avançado, na área abrangida por essa lei, serão regulados por esse tema. Então, uma série de como é que eu faço para voltar eu aqui? Não sumi. Enfim, uma série de áreas já antropizadas antes da publicação da Lei da Mata Atlântica, mesmo áreas antropizadas de áreas de preservação permanente, não tinham a obrigação de se recuperar, de se regenerar, em razão da aprovação da Lei da Mata Atlântica. O que nós temos? A Lei da Mata Atlântica está tratando da proteção da vegetação, e nós temos o Código Florestal buscando regular áreas e, a partir do próprio Código Florestal, do próprio artigo 61A, incentivando e obrigando a sua recuperação. Visto isso, também é importante dizer, e reforçando essa questão da regularidade de boa parte das atividades antrópicas que ocupam a área de preservação permanente, o próprio decreto 6660, que regulamentou o Código Florestal, ele é expresso ao afirmar que somente os remanescentes de vegetação primária e secundária na área de abrangência do mapa terão seus usos regulados por esse decreto, não intervindo em áreas já ocupadas com agriculturas, cidades, pastagens ou desprovidas de vegetação nativa. Então, pelas próprias disposições da Lei da Mata Atlântica, não há nenhuma antinomia na possibilidade de que haja a recuperação desses espaços. Por quê? Porque a Lei da Mata Atlântica não determina e não, com a sua aprovação, não exigiu a recuperação por completa desses espaços. Por quê? Porque ela regula a proteção da vegetação existente e não de espaços, como ocorre com as áreas de preservação permanente. Mais à frente, um outro ponto. De fato, como disse o professor Bessa, as áreas de preservação permanente no Código Florestal são tratadas basicamente em dois momentos. Na primeira parte, onde eu tenho definição das áreas de preservação permanente, a definição daquelas atividades que podem se dar em áreas de preservação permanente, em a forma como isso pode se dar, e depois, num segundo momento, quando eu trato dos programas de regularização ambiental, daquelas formas, por isso, transitórias e temporárias, em razão da temporariedade que existe para adesão a esses planos, buscando a recuperação das áreas de preservação permanente. E aqui a minha divergência com o professor Paulo, eu não consigo ver a aplicação dos dispositivos do Código Florestal de forma fracionada, como vê o professor Paulo. Para mim, no momento que a Lei da Mata Atlântica afirma a necessidade da proteção, da complementariedade do Código Florestal e afirma várias vezes de forma expressa a necessidade da observância das regras das áreas de preservação permanente, eu entendo e compreendo que é da totalidade das regras de preservação permanente elencadas na Lei de Proteção da Vegetação Nativa, como afirma o professor Paulo.
Então, no meu entender, eu aplico sim as regras lá do artigo 2º e do artigo 4º e do artigo que trata, inclusive, das questões de utilidade pública. Aqui um outro ponto que eu passo, que me parece que é importante, a compreensão de que as áreas de preservação permanente, a aplicação do Código Florestal pode ser feita apartada, ela pode levar, e acho que leva para muitos, e de forma respeitosa, tem esse entendimento, que as possibilidades de intervenção em APP dentro da área abrangida pela Lei da Mata Atlântica somente poderiam se dar naqueles casos de utilidade pública e interesse social definidos lá pela Lei da Mata Atlântica. E lá nós vamos ver que os casos são absolutamente diminutos. Além de serem absolutamente diminutos, eu preciso demonstrar o interesse nacional, a relevância nacional daquelas intervenções. Só para vocês terem uma ideia, a Lei da Mata Atlântica não me permite que eu faça intervenção em APP para captar água, se for essa a interpretação. Por quê? A captação de água em Mata Atlântica não é definida como utilidade pública ou interesse social. A abertura de corredores para o gado beber água, e aí é para passar o gado, jamais para passar a boiada, para o gado beber água, que eu possa o quê? Que eu possa utilizar isso para quê? Para que eu possa beber água. Enfim, se a gente for pensar nesse tema, e forem pensar que só aquelas atividades de utilidade pública e interesse social listadas no Código Florestal, eu não tenho aplicação, como eu dei alguns exemplos, das atividades de baixo impacto ambiental. E a gente vai chegar a algumas questões bastante exacerbadas, quando eu vejo alguns artigos da Lei da Mata Atlântica permitir a construção de novas edificações, de loteamentos, de parcelamentos do solo, inclusive vegetação avançada, e dependendo da interpretação que eu dê, eu não vou sequer permitir a regularização fundiária em estágio inicial em APP. Por quê? Porque, dentre aquelas atividades definidas como interesse social no Código Florestal, não se está a regularização fundiária. Mas eu posso, do lado, afetar uma vegetação muito mais protegida do que aquela em estágio primário, por exemplo, que pode se dar em área de preservação permanente. Mas, entendendo a necessidade e a possibilidade da aplicação de todas as regras que tratam das áreas de preservação permanente dentro da área de abrangência da aplicação da Lei 11.428, é importante pontuar, e aqui para enfrentar uns argumentos importantes colocados pelo professor Paulo. De fato, a nossa Lei 12.651 deixou de ser um código, por quê? Porque enquanto o Código Florestal de 65 tratava das unidades de conservação, tratava de todo o tipo de vegetação, a evolução da legislação ambiental brasileira trouxe uma regra específica para a Lei SNUC, trouxe a outra regra específica para a proteção do bioma da Mata Atlântica, da área abrangida pelo mapa da Lei da Mata Atlântica. E aqui, professor Paulo, eu acho interessante verificar o que diz as disposições do parágrafo 16 do artigo 61A. E o que ele diz aqui? Ele diz quais daquelas leis especiais onde não se aplica essas disposições transitórias de recuperação fracionada das APPs. E ele excepciona uma legislação especial, ou um tipo de área especialmente protegida de forma por uma lei especial, que é unicamente as unidades de proteção integral reguladas lá pela lei do SNUC. Ou seja, a possibilidade de utilização da forma escalonada de proteção das áreas de preservação permanente, a partir de uma interpretação dada esse parágrafo 16, está permitida inclusive pela lei. Por quê? Porque ela restringe a utilização em outras normas especiais. Qual delas? A lei do SNUC, na questão das unidades de conservação de proteção integral. E mais, ela não traz prejuízo ambiental, essa possibilidade de recuperação escalonada, porque o poder público, lá pelo artigo 17 do artigo 61A, pode, caso haja, e isso é uma das questões relevantes, isso eu entendo o apelo daqueles que buscam a proteção e a recuperação integral das áreas de preservação permanente em APP no bioma da Mata Atlântica, em especial a questão da proteção da água. O que abre a possibilidade do artigo 61A, parágrafo 17, diz? Que em bacias hidrográficas críticas, conforme previsto em legislação, o Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação superiores àquelas trazidas lá nos parágrafos anteriores desse dispositivo. Então, se utilizando do artigo 61A, eu consigo, demonstrando a necessidade de uma maior proteção das áreas de preservação permanente, em razão da criticidade de bacia, em razão da necessidade da proteção dos recursos hídricos, trazer a proteção
maior, inclusive a recuperação integral das áreas de preservação permanente. E mais, já encaminhando para o final, essa interpretação que fatia, e de novo, é respeitável, como disse o professor Paulo, são interpretações jurídicas que podem se dar de formas diversas. Essa interpretação que fatia os dispositivos a serem aplicados do Código Florestal na Lei da Mata Atlântica, ele tem como consequência também, se for adotado, a proibição da realização do REURB em área de preservação permanente. Por quê? Porque se também se trata de uma disposição transitória, também se trata de uma regra especial, tratados no artigo 64 e 65 do Código Florestal. Aí nós, quando começamos a ter um instrumento que permite a regularização fundiária urbana, em critérios objetivos que possam trazer melhoria para a população que habita, melhoria e segurança para a população e melhorias ambientais, como saneamento, a partir de uma série de regras, nós começamos a relativizar isso a partir de uma discussão, de uma nova discussão jurídica que me pareceu finalmente pacificada com o julgamento do Supremo Tribunal Federal acontecido no ano passado. Então, e isso pode se dar nas discussões que vem mais adiante das questões das áreas consolidadas em reserva legal ou da própria utilização do PRA, que também está tratado nas disposições transitórias. Deixa eu stopar o share aqui. E voltando então para cá, o que me parece assim? Me parece que nós temos, e eu durante muito tempo fui opositor às alterações no Código Florestal, e fui convencido que as alterações colocadas no Código Florestal, em especial as formas diferenciadas em razão do tamanho da propriedade para recuperação de áreas de preservação permanente, me parecem positivas. Ou seja, nós estamos num momento de aplicação do Código Florestal onde é necessária a participação do poder público para exigir a filiação do CAR e exigir, de fato, a recuperação ambiental dessas áreas. Nós passamos por uma discussão da inconstitucionalidade, passamos por uma série de momentos de discussão da aplicação do Código Florestal, e me parece que nós chegávamos num momento de pacificação do Código Florestal. Agora nós precisamos aplicá-los, e aplicá-los é recuperar a área de preservação permanente. O artigo 61A, me parece que leva a recuperação dessas áreas de preservação permanente a partir de uma classificação e uma necessidade de implantação da totalidade das regras do Código Florestal. O que se tem hoje no Código Florestal? Se fez o CAR, se identificou essas regras, e eu não vejo uma maior exigência de recuperação dessas áreas pelos órgãos públicos e pelos poderes que podem realizar isso. Então, me parece nessa discussão, é uma discussão fundamentalmente jurídica, que eu tenho formas de recuperar a área de preservação permanente de forma adequada, eu não vejo como não se aplicar na área de abrangência da lei da Mata Atlântica a totalidade dos dispositivos regulados no Código Florestal a respeito das áreas de preservação permanente, e acho que num momento tão importante, num momento onde se tem uma série de temas e discussões ambientais bastante importantes no nosso país, seja a questão do desmatamento, como disse a Suzane, entre 2017, 2018 e 2019, o desmatamento na Mata Atlântica aumentou quase 30%. E ao invés de nós ensejarmos nossos esforços para combater isso, nós buscamos rediscutir fatos lá de 2012, quando me parecia que havia sido pacificada a necessidade de recuperação de APP. A recuperação de APP volta a ser discutida e me parece que se volta um passo atrás em saber, bom, quando que eu vou recuperar? Como que eu vou recuperar? O meu discurso é muito mais, nós temos muito outras brigas, muito mais relevantes do que a discussão da aplicabilidade ou não do artigo 61A dentro do bioma da Mata Atlântica. Por exemplo, a questão do PL da grilagem, a questão da discussão que o Paulo Bessa fez essa semana, um artigo muito interessante a respeito da definição de terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um aumento do desmatamento na Amazônia e parece que nós criamos uma fogueira, uma fumaça, para deixar esses temas mais importantes de lado para tratar de algo que, no meu entender, já está devidamente tratado e regulamentado e trazendo benefício ambiental, que é o disposto no artigo 61A no Código Florestal. Então, obedecendo, já passando do meu tempo, eu agradeço e respeito todas as opiniões jurídicas, despolitizadas e técnicas, como do professor Paulo Bessa, que muito bem expôs o seu posicionamento sobre o tema. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo, pelas suas colocações excelentes, muito didáticas. Professor Paulo, gostaria de fazer alguma colocação antes de passarmos as perguntas? Um segundo só. Primeiro eu quero dizer que eu achei a exposição do Gustavo muito boa, muito
muito segura com relação ao ponto de vista dele e, de fato, uma bela exposição. Eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, o Código Florestal, ou a Lei 12.605, é um acordo político possível no Brasil, e a minha posição pessoal é para nenhuma alteração do código que existe. Ponto. Qualquer mudança que queiram fazer do Código Florestal, em princípio, eu sou contra. Seja lá o que for. Porque eu acho que essa é uma questão. Eu estou de acordo, Gustavo, que a DIN do Código Florestal ela pacificou as questões. Então, o que eu quero dizer com isso? O artigo 61A, para mim, é constitucional. Essa não é a discussão. A minha discussão é se, da maneira que está colocado ali, abrange ou não uma legislação especial. Então, é esta a questão. Eu não tenho nenhuma dúvida, tenho visto até com uma certa tristeza liminares, às vezes, decisões judiciais contra o que está decidido numa DIN. Isso não soma nada. Eu estou de acordo contigo, isso não soma nada. Não, pelo contrário. Né? Agora, acho, assim, eu uma vez conversando com alguém no Paraná, essa pessoa me disse o seguinte, que o IAP tinha feito um estudo plotado e tal, e grande parte das áreas lá no Paraná, pequenas propriedades rurais, estavam, inclusive, cumprindo mais do que o artigo 61, etc., dizia. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que, vamos dizer assim, na minha opinião, o ponto central dessa discussão é o estado de Santa Catarina. Santa Catarina, você tropeçou, você cai numa APP. Então, realmente uma situação muito difícil, né? A situação do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que esse é um ponto dessa questão. Voltando voltando ao meu argumento, quando você fala da questão de fatiar ou não o Código Florestal, eu acho que não se trata de fatiar. O que se trata é que ele tem uma disposição transitória e tem uma disposição permanente. E, na minha forma de ver, e é uma coisa que eu tenho me batido muito hoje, é que nós precisamos, na área do direito ambiental, ser mais cautelosos com a técnica legislativa, porque isso gera esta confusão que nós vivemos. Claro, eu estou de acordo com você, assim, estou 100% de acordo com você. Nós temos que ter cuidado, porque o momento ambiental brasileiro é um momento extremamente difícil. É um momento complicado. Então, de fato, quando você traz determinadas discussões que são periféricas, eu volto aqui à primeira coisa que eu falei quando a gente começou. O meu problema não é saber se é Mata Atlântica ou se é Código Florestal. Isso, para mim, é secundário na discussão. O importante para mim na discussão é que a gente está, pela primeira vez que eu me lembre, levando uma discussão jurídica importante sobre a existência de leis especiais. Porque, por exemplo, para mim, me faz muito mal quando eu vejo que é uma lei de poluição de óleo no mar, que tem regras próprias, e aí querem aplicar as regras da Lei 6.938. Ali é uma lei especial. Então, esse é o meu ponto fundamental nessa discussão. Tá certo? Eu acho que isto é que nós temos que começar, como nos Estados Unidos. Ninguém pensa nos Estados Unidos quando é uma questão de espécies ameaçadas de extinção, existe lá uma lei própria, ninguém pensa em aplicar a lei de resíduos sólidos. E eu acho que isso é que nós precisamos avançar nessa questão.
ter mais técnica. Então, e vou encerrar agora porque as pessoas querem perguntar. Quando eu vejo o Ministério Público levantar esta discussão, eu acho que aí nós temos um ganho, porque eu fui do Ministério Público 30 anos. E se eu contar aqui as barbaridades que eu já fiz, vocês vão ficar horrorizados. Mas o que acontece? Pela primeira vez, eu estou vendo o Ministério Público levantar uma discussão, de fato, sobre qual é a lei aplicada, porque, infelizmente, o que a gente via era aquela massa de lei jogada, não se sabia o que era o que. Então, se a gente conseguir ultrapassar essa fase, é muito bom para nós todos. Esse é o meu ponto principal, tá certo? Da mesma maneira como essa questão sobre prescrição ou não prescrição de danos ambientais, nós temos também que tirar essa ideia de que a pessoa que acha que não tem prescrição quer acabar com o meio ambiente. A questão é o seguinte, na Europa, Portugal, a prescrição é 30 anos. Ok, mas tem uma norma que diz isso. O meu ponto é esse. Infelizmente, vou encerrar agora, do jeito que você não sabe o que se aplica, o que está valendo. Isso não é uma loteria. Paulo, travou por uns 30 segundos a tua fala. Só isso. Paulo, se puder só voltar um pouquinho na tua fala, porque travou, a gente não conseguiu ouvir então, a veja sua só, conclusão. o que eu quero dizer é que nós precisamos, entre aspas, ser um pouco mais positivista. Nós temos que voltar um pouco mais a Kelsen, essas pessoas, para ter uma aplicação do direito mais segura. A gente não pode ter um direito ambiental que é uma loteria. Esse que é o ponto. Ele pode ser super rígido, ele pode ser... Esse não é o problema. Ele não pode ser lotérico. Esse que é a minha questão. E concordo perfeitamente, professor Paulo. Tenho a mesma impressão. Obrigada, Suzane. Eu ia passar a palavra para ti, Fábio. A gente vai abrir para perguntas na sequência, mas antes eu queria só fazer aqui os nossos comerciais e dizer que todos os advogados que atuam na área ambiental e empresarial do Rio Grande do Sul, porque a nossa associação é gaúcha, têm um interesse em conhecer a GAI, podem conversar conosco por meio do nosso e-mail, que é agai@gai.com.br. E, por favor, visitem também as nossas redes sociais. A gente tem uma página no Facebook, Instagram, agai2020, e estamos aí com uma série de eventos, especialmente para os próximos dias, considerando esse momento tão difícil que a sociedade brasileira e gaúcha tem enfrentado. Suzane, a palavra é tua. Esse vídeo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no Facebook para que todos possam acessar. Material de muita qualidade que certamente vai servir aí para fins de consulta e reflexão de muitos profissionais da área. Estou escutando. Não tá sem voz, Suzane. Desculpa. Então, agradeço a Fábio pela colocação, reforço o convite, venham participar da GAI, adoraremos recebê-los, só vai ampliar os nossos debates, nossas discussões e enriquecer o direito ambiental, especialmente no nosso estado. Vou pedir que as pessoas possam, tem algumas pessoas questionando se podem fazer intervenções. A gente optou pelas perguntas no chat para não dar problemas às vezes, com microfones que ficam abrindo e acabam trazendo transtornos sonoros, poluição sonora. Então, por favor, postem suas perguntas no chat, ficaremos muito felizes em fazê-las ao professor Paulo, ao Gustavo. Então, passando as perguntas, gostaria de colocar o seguinte. No parecer 819 de 2019 da AGU, que é debatido este tema, são feitos ali vários quesitos, várias perguntas, e existem conclusões da área técnica.
Uma dessas perguntas é a seguinte: qual a repercussão para o agronegócio brasileiro caso prevaleça a proibição de produção agropecuária em áreas consolidadas do bioma Mata Atlântica? E só um trechinho aqui da conclusão da área técnica, que diz: a repercussão para o agronegócio brasileiro, caso fosse proibida ou restringida a produção agropecuária em áreas consolidadas do bioma Mata Atlântica, seria enorme. Para muitos estados e municípios, ela assumiria dimensões catastróficas. E aí a pergunta ou a provocação para o professor Bessa, para o Gustavo, é saber qual é a visão de vocês sobre essa colocação e se a premissa desse questionamento é válida na opinião de vocês, considerando que a gente não está debatendo exatamente a criação de uma norma mais restritiva, ou seja, uma norma que estaria afastando a existência de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, né, que já estariam validadas em uma norma anterior. Então, passo a palavra a vocês. Quem que gostaria de começar? Gustavo, professor Bessa? Eu posso começar. Veja só, eu acho que a gente tem esferas de atribuição. Nós temos esferas de atribuição. Então, eu acho que dentro de cada esfera de atribuição, a gente age de acordo com ela. Primeiro, minha opinião pessoal muito franca, muito leal, muito honesta. Nós temos uma dificuldade aqui no Brasil, que é confundir Código Florestal com agricultura. Onde tem floresta não tem agricultura. Agricultura é sem floresta. A não ser a produção de produtos de selva e tal. A história da agricultura no mundo é sem floresta. Então, são duas coisas. Na França, que eu não estou dizendo que seja modelo, mas a França tem um código rural e um código ambiental. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender se, de fato, não tem alguma coisa aí nossa que não está funcionando. Eu lembro também que o Código Florestal de 1934, então nós já estamos há quase 100 anos desse código. Nós estamos em 2020, o código é de 34, daqui a 14 anos o código tem 100 anos. Lá naquele código de 1934, se falava que 20% da área tinha que ser reservada dentro das áreas rurais e tal. Até hoje, nós estamos falando em prazos para compor as reservas legais. Então, nós vamos para 100 anos. Essa é uma questão também que a gente precisa parar para pensar, né? Nós vamos para 100 anos para cumprir aquela norma lá de 1934 e eu tenho dúvida se nós vamos conseguir cumprir isso em 100 anos. Então, essa é uma outra questão. Tá certo? Muito bem. Nós temos também uma coisa estranha, que é a aplicação do Código Florestal em áreas urbanas. Isso é outra coisa estranha, porque, na verdade, nós precisamos ter uma lei que cuide de arborização urbana, que cuide da proteção dos rios, nas cidades, etc., etc., e não um Código Florestal. Então, veja, está tudo errado. Está tudo errado. Agora, aí há uma outra questão, que é o seguinte: o STJ tem uma jurisprudência que ele diz assim: no direito ambiental não cabe o fato consumado. Isso não é verdade. O fato consumado cabe em qualquer lugar. Não dá para dizer que não cabe o fato consumado. Aliás, essas áreas consolidadas, etc., isso tudo são fatos consumados. Então, veja, o problema nosso
eu acho que aí é que está a questão, é o seguinte, o que é uma boa aplicação do direito ambiental? Uma boa aplicação do direito ambiental é uma aplicação que considere o fator econômico, o fator humano e o fator ecológico. A prevalência de qualquer um desses é uma má aplicação do direito ambiental. É uma má aplicação do direito ambiental. Então, veja, se nós temos áreas consolidadas, elas que se consolidem e que parem no ponto que elas estão consolidadas. O que nós temos visto é que essas áreas consolidadas, elas avançam progressivamente. E aí, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma agricultura forte, relevante e importante. O que nós temos visto? Setores modernos da agricultura cada vez mais entendem a necessidade de proteção ambiental, porque a água vem de floresta. Se não tiver água, não tem agricultura. Então, esta questão é que precisa ser aprofundada. É um atraso, é uma visão que não cabe mais nos dias de hoje. Criar esta dicotomia. Ela não pode existir. O bom agricultor precisa de água, precisa de boa qualidade de solo. Portanto, ele precisa dessas áreas todas. Não é? Quem diz o contrário está mentindo. Essa história de pivô central o tempo todo, isso vai acabar com as águas e vai ser ruim para todo mundo. É isto que a gente precisa entender. Isso é uma visão moderna. Então, não sei se respondi, mas é como eu penso. Né? Bom, muito obrigada, professor. Passando, Gustavo. Só rápidos comentários. O parecer que vem de origem do mapa, ele demonstra uma série de caso colocada tal entendimento, prevalência o entendimento da impossibilidade de aplicação do artigo 61A na área abrangida pela Lei do Mata Atlântica, ela demonstra relata uma série de prejuízos, especialmente na região sul, em Minas Gerais ao café, no Rio Grande do Sul a uva, a maçã, a questão da pecuária nos campos de cima da serra. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco do que o professor Bessa disse. O que é necessário, e é isso que é a minha opinião, é necessário recuperar as áreas de preservação permanente. Nós não podemos, de novo, voltar antes de 2012 e rediscutir o que deve ser recuperado. O meu discurso não recupera a APP, não preciso de APP. Meu discurso precisamos de APP. Precisamos de APP no momento que está pacificado. Nós precisamos, hoje, começar o processo de recuperação das áreas de preservação permanente. Então, é um pouco isso. Eu concordo. Quem pensa agricultura, quem pensa em produtividade, quem pensa em sustentabilidade do negócio, do agronegócio, pensa na água, pensa na necessidade do controle da erosão, pensa na recuperação das áreas de preservação permanente. Eu acho que é esse que é o recado que o professor Paulo Bessa deu, e é isso que eu tentei demonstrar um pouco na minha fala. Perfeito, muito obrigada, Gustavo. Tem uma pergunta aqui do Klaus Schilling, que pergunta quem defende a aplicação da atual Lei de Proteção Nativa alega que essa discussão não foi travada quando a nova lei ingressou no ordenamento, inclusive não foi na ADIM. Então, o Cláudio diz que gostaria de ouvir a opinião do professor Bessa e do Gustavo sobre esse ponto de vista. Além disso, ele questiona como vocês entendem que deve ser cobrada a efetivação dos PRAs que até agora não avançaram. Quer que eu vá antes agora, Paulo? Gustavo, você, por favor. Então, vamos lá. Basicamente, como disse o professor Paulo, a gente tem uma das formas de se interpretar a legislação buscarmos aquilo que que efetivamente o legislador quis em regular o tema. Mas, e um pouco disso que o professor Paulo Bessa trouxe mas isso é o histórico das leis, que nós temos a possibilidade de interpretação positiva da lei dada. Nós temos uma lei posta e acho que a interpretação deve se dar a partir da lei exposta. Isso é um pouco que o professor Bessa tentou trazer na sua interpretação. E eu trago na minha que a lei posta diz que as aplicações das áreas de preservação permanente são complementares à lei
do bioma da Mata Atlântica. E por isso que isso não se debateu lá. Eu trago mais um ponto. Eu ontem, dando uma olhada no tema, eu verifico que vários estados, Paulo, e Santa Catarina, desde 2013 e 2014, tem normas regulando a realização do PRA. E essas normas jamais foram debatidas, jamais foram questionadas a legalidade dessas normas. Nós temos, pela maioria dos estados que ocupam a área de abrangência da Lei da Mata Atlântica, regras bastante antigas tratando do PRA, regulando como que se faz. Então, por isso que me causa um pouco estranheza, especialmente a partir da consolidação do entendimento, a partir do julgamento do Supremo, esse tema voltar. Código Florestal, efetividade. Nós precisamos fazer o Código Florestal ser aplicado, sob pena, como disse o professor Bessa, daqui mais 1, 2 anos, nós regularizarmos tudo até 22 de julho de 2020, para depois regularizarmos numa lei posterior tudo de novo. O momento é efetividade, cumprimento do Código Florestal, efetivação dos PRAs, efetivação do CAR e fiscalização para aquilo que necessita, para aquilo que a lei obriga, que é a avaliação individual dos CARs e depois o cumprimento das regras, seja para a recuperação da reserva legal, seja para a recuperação das áreas de preservação permanente. Eu, assim, não tenho muito a acrescentar ao que o doutor Gustavo falou, estou de acordo com ele. Acho também que essa questão desse assunto ter sido debatido ou não dentro do ADIM, o que a gente sabe é que, vamos dizer assim, o fundamento não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é que foi declarado lá que é constitucional. E aí eu volto. O meu ponto, eu entendo que é constitucional, não tenho dúvida disso. A minha discussão é se vale ou não para a questão da Mata Atlântica. Agora, eu estou de acordo com o doutor Gustavo, e aí esse é um ponto importante, com muitas dificuldades, os órgãos ambientais vêm fazendo, ou tentam fazer, ou se esforçam por fazer esses planos de regularização e procuram estabelecer critérios e tal. Eu trabalhei uma época num órgão ambiental, 3 ou 4 anos, acho que foi uma experiência para mim muito importante e recomendo a todos que, se puderem, façam isto. Acho até que seria obrigatório para um juiz, para um promotor que queira trabalhar nessa área de meio ambiente, faz um estágio, 1 ano dentro de um órgão ambiental. Acho que é uma experiência muito importante. Mas o que acontece? Eu acho que nós, já falei isso várias vezes e vou falar de novo, nós tínhamos que fazer uma espécie de uma grande moratória de leis ambientais no Brasil. 20 anos sem lei ambiental nenhuma. E vamos agora partir para a cumpritória. Se a gente for para a cumpritória, faz uma moratória de lei e uma cumpritória de lei. Se a gente for para essa cumpritória, nós vamos ver que o déficit de cumprimento da legislação ambiental no Brasil é muito alto. E na verdade, o que a experiência nos mostra? Às vezes a gente chega com objetivos muito grandes e não consegue. Então, objetivos menores, a gente talvez tenha resultados mais efetivos, não é? E aí, meu ponto de vista, já escrevi isso várias vezes e volto a dizer, nós precisamos que os órgãos de controle ambiental sejam independentes, com sua diretoria nomeada, aprovada pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias Legislativas, com mandato certo, orçamento, para eles poderem fazer. Por quê? Se vocês fizerem uma pesquisa entre o número de presidentes do IBAMA, o número de ministros do meio ambiente e crises, vocês verão que sempre após uma crise qualquer, Belo Monte, seja lá o que for, uma confusão, o sapo, o peixe-boi, o que for, cai o presidente do IBAMA, entra outro cara, dá licença que brigaram. Então, enquanto não tiver isto, nós não vamos para lugar nenhum. No meu modestíssimo ponto de vista, a experiência me mostrou. Então, as normas, todas elas existem. O que eu estou dizendo, hoje o que se chama de reserva legal existe desde 1934.
Cadê a reserva legal? É isso. Perfeito. Muito obrigada, professor Bessa, Gustavo. Adorei o cumpritório de leis. Acho que podemos aplicar esse período nos mais diferentes níveis do nosso país. Seria excelente. Vamos ver, acho que tem... Agora acabaram de postar aqui questionamento. Vamos ver aqui do Felipe. Desculpa te interromper, Su, só para o pessoal ir se organizando. A nossa ideia é seguir até as 19h30, tá? Então, daqui a pouquinho a gente já está encerrando. Vamos só tentar vencer mais alguma perguntinha. Isso, eu estou vendo aqui do Felipe, que fez aqui um comentário bastante... ficou grande, então, só sendo mais objetiva, ele questiona... se a lei da Mata Atlântica proibiria os outros ordenamentos, tendo em vista sua maior restrição nesse quesito, que fala do corte e supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração, quanto a proteger os entornos das unidades de conservação. Não sei se ficou clara a pergunta. Não ficou, mas o Gustavo pode começar. Eu acho que o Gustavo, aqui metendo a minha colher, acho que o Gustavo pode começar, porque ele inclusive abordou esse ponto na discussão que foi feita na UBA. Só tem que tirar do mudo o teu microfone, Gustavo. É aquele artigo que fala sobre a proteção do entorno das UCs. Do entorno das UCs? Artigo 11? Me ajuda que eu não estou lembrado. Vamos lá. O que me pareceu? Assim, bom, eu tenho a Lei de Proteção da Mata Atlântica, eu tenho um plano de manejo que disciplina o zoneamento de uma zona de amortecimento. Seria isso? Qual regra se aplica? A disposta no plano de manejo ou a disposta na Lei da Mata Atlântica? Seria isso, Suzane? Acredito que sim, Gustavo, pelo que eu entendi do questionamento. Não sei. Isso. Não sei. Vamos responder isso. Não, aqui me parece, bom, vamos verificar as regras. Eu tenho uma regra e acho que... E aqui fica qual que é a especialidade, enfim. Sem dúvida eu tenho que verificar e aplicar as regras da Lei da Mata Atlântica. Eu tenho que ver, não sei dizer. Não vou chutar porque eu não sei dizer. Vou ter que ouvir o professor Bessa, que é meu professor. Gustavo, aí veja só, essas são coisas que a gente... assim, são coisas complicadas. Porque, veja bem, eu sou totalmente favorável a planos de manejo. Plano de manejo é uma obrigação. Muito bem. Então, veja só. Qual é o limite do plano de manejo? Eu, no outro dia, me pediram para fazer um parecer, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Pediram para fazer um parecer sobre um plano de manejo. Então, existia uma determinada área protegida que, na sua lei, no seu ato normativo de criação, tinha lá determinadas características, tal, e veio um plano de manejo, diz, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, tarará, e afrontava o ato de criação. Então, muito bem, o plano de manejo, ele é um ato, entre aspas, técnico-administrativo, que tem que se limitar ao que a norma que criou aquela unidade diz. Então, ele tem que, tecnicamente, viabilizar aquela unidade. Tudo bem. Aí, ok, isso dentro da unidade de conservação. Aí nós criamos essa figura chamada zona de amortecimento. Eu estou de acordo do ponto de vista... aliás, tem até uma polêmica, porque há estudos que mostram que as zonas de amortecimento ampliam a degradação das áreas protegidas. Há vários estudos que mostram isso, sobretudo nessas zonas de amortecimento de grandes parques nacionais, que são criados hotéis e uma série de coisas, há muitos estudos sobre isso. Mas, muito bem, nós criamos as áreas de amortecimento. Aí é uma tendência, e eu entendo que você não pode ter aquela ideia de recorte de proteção, ela não existe mais, né? Aquele quadradinho, recorte de proteção, você precisa ter os sistemas ambientais, eles precisam
ter capacidade de suporte, eles precisam ir aí adiante. Mas veja, eu não posso transformar a zona de amortecimento na própria área protegida. E há uma série de planos de manejo que levam ao exterior da unidade de conservação um nível de proteção que é incompatível. Porque, veja, aí nós também temos que ser muito claros em relação a determinadas coisas. Acho que a gente precisa ser evidente. Se o Estado não tem dinheiro para desapropriar, ele não pode, por vias transversas, criar outras situações. E nós já sabemos, a experiência mostra, que só há proteção efetiva nos locais nos quais as populações estejam envolvidas naquilo. Pode ser uma população tradicional, pode ser uma população de veranista, não importa, mas as pessoas têm que estar envolvidas naquilo. Então, não adianta achar que vai botar lá um vigilante do ICMBio, que vai botar, porque isso não resolve o problema. Se resolvesse, nós não teríamos problema nenhum. Então, aí, assim, eu não tenho fórmula, mas uma boa dose de pragmatismo na solução desses problemas é importante. E sem contar com o apoio das populações, ninguém protege nada. Não existe isso. Basta ver as unidades que funcionam e as que não funcionam. Então, veja, é um erro que nós cometemos aqui no Brasil, achar que mais restrição necessariamente é mais proteção. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Cheirar cocaína é proibido. Em qualquer esquina você dá uma cocaína para cheirar. Então, não é esse o problema. Não adianta só ter restrição. Tem que ter convencimento com relação a isso. Então, e uma zona de amortecimento é uma zona de amortecimento, não é o parque em si. Não é? É isso que eu acho. Muito obrigada, Gustavo, professor Bessa. Eu tenho aqui uma última pergunta direcionada ao Gustavo Trindade, em razão de ser local. O professor Alexandre Altman, da Universidade de Caxias do Sul, questiona se o Gustavo entende que alguma alteração trazida pelo novo Código Estadual do Meio Ambiente, Código Estadual do Rio Grande do Sul, tem implicações no domínio da Mata Atlântica. Está no mudo teu microfone, Gustavo. Paulo, esse é um tema também dos mais complexos e que eu trabalho bastante, a gente discute bastante, que é a questão da aplicação da Lei da Mata Atlântica aqui no Estado. E isso tem trazido maior relevância, e acho que isso pode ser objeto de vários webinars, porque recentemente nós já tivemos um decreto em 2015 ou 2016, estabelecendo algumas regras para a supressão de vegetação no bioma Pampa. Esse decreto se encontra parte dele suspenso em razão de uma decisão judicial, mas o Código Estadual de Meio Ambiente, aprovado ainda em janeiro desse ano, veio de novo a trazer algumas regras disciplinando, em alguns momentos, a supressão de vegetação no bioma Pampa. E aqui nós temos em vários momentos, sobreposições da aplicação da Lei da Mata Atlântica, porque é uma disjunção demarcada na área do bioma Pampa. E mais, no final do ano passado, nós tivemos o aumento do bioma Pampa pelo mapa do IBGE. Quer dizer, o bioma Pampa, que pegava de forma bem simplória a metade sul do estado, ele cresceu, está pegando toda a questão, quase todo o Alto Uruguai. Então, essa dificuldade de aplicação de sobreposição, e aqui nós não vamos ter sobreposição de 2 normas, nós vamos ter em determinados momentos sobreposição de 3 normas. Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica e as regras que disciplinam o bioma. Porque aqui nós estamos tratando de bioma. Na Lei da Mata Atlântica, a gente trata de mapa de aplicação com vegetação. Então, são embrólios jurídicos, Gilmar, até a GAI vai já fazendo propaganda, e já não sei se eu estou falando demais, mas a GAI vai publicar um livro a respeito do código, e esse é um dos pontos, um dos artigos que vai tratar, é um pouco dessa, tentar explicar, tentar organizar
como pode se dar a aplicação de vários diplomas jurídicos que regulam a proteção de vegetação sobre o mesmo espaço. E sem dúvida, vai existir, o Código Estadual trouxe novidades, seja em razão do disciplinamento de algumas regras de supressão e seja em razão também da novidade para a alteração dos mapas do bioma, que o bioma Pampa cresceu bastante para o norte. Perfeito, muito obrigada, Gustavo. Bom, em razão do adiantado da hora, a gente ficou de encerrar 19h30, são 19h29. Gostaríamos de agradecer imensamente e novamente a presença do professor Paulo de Bessa Antunes, Gustavo Trindade. Foi uma honra para a gente recebê-los nessa noite, para esse assunto tão importante. Gostaria de agradecer a presença dos membros da GAI, os membros da diretoria da GAI, os associados da GAI que estão aqui presentes, membros do Ministério Público aqui, nomeando a doutora Annelise Steigleder, doutor Alexandre Salks, e tantos outros amigos. Muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Novamente, quem tiver interesse em se associar à GAI, mande uma mensagem para a gente pelo Facebook, pelo nosso e-mail. Será um prazer recebê-los. Muito obrigada, professor Paulo. Uma boa noite. Gustavo, obrigada, uma boa Uba, noite. também. Muito obrigada. Muito obrigada, Uba. Verdade, pela parceria maravilhosa. Espero que seja uma das primeiras de várias, que a gente faça vários eventos juntos. Certamente sempre, a gente só tem a se fortalecer. Sempre. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Obrigado por poder conversar com o professor Paulo e obrigado a todos que estão aí. Agora vamos subir, que é hora de tomar vinho. Aí. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Pessoal.